Olá, meu nome é Rogério Pérez, eu sou palestrante, mentor, instrutor de algumas técnicas terapeutas. Trabalho rodando tanto esse país para um lado e para o outro, oferecendo palestras, cursos, oferecendo atendimentos e levando de alguma forma um processo maior de acessar aquilo que a gente é interno. Isso é muito bacana. E o caminho não começou assim, começou lá atrás, sabe, para chegar ao que eu sou hoje. Ainda falta bastante, mas é o que eu sou hoje, né? Mas o caminho começou lá atrás. Eu vou contar um pouco para vocês como foi essa história toda. Como foi a minha construção? Construção, né? Ainda está inacabada, mas vem sendo construída já há muito tempo. Eu sempre tive um processo muito grande de busca. Eu tive auxílio da minha mãe lá atrás. Ela me levava muito cedo para alguns processos que estavam ligados a religiões. E eu fui acessando vários padrões. E naquela época, já dito que eu tinha 11 ou 10 anos, um padre chegou para mim uma vez e falou assim: você tem que decidir. Afinal, uma árvore não pode ter dois galhos de frutas diferentes. Qual é o seu galho? E naquele momento eu decidi que meu galho não seria o galho dele. E eu continuei essa busca, mesmo cedo, indo para vários processos, várias filosofias religiosas. E aquilo só me trazia mais experiências, mais possibilidades, várias portas se abrindo. E lá pelos 15 anos eu já tinha todo um processo de meditação. Era pouco ainda, era bem pequeno, perto do que eu estava para conseguir, mas já fazia uma festa, né? E ao chegar na faixa aí dos 19 para 20 anos, eu casei muito cedo. E nesse casamento cedo, meu filho aos 21 anos já estava nascendo. E o que aconteceu? Eu fui fazer alguns processos de yoga junto com a minha esposa. Naquela época era yoga para grávidas, né? E eu fui jogado nesse mundo. Aquilo foi muito encantador, mas ficou no cantinho. Eu fui passando ainda por aquilo que a gente pode chamar de religiões japonesas, filosofias japonesas, né? Fui passando por esse mundo todo e um belo dia, ao chegar no encontro que estava tendo no Rio de Janeiro, no Rio Centro, uma coisa gigantesca, tinha naquele momento um stand da Universidade do Rio de Janeiro que a gente estava sendo pesado. Eles pesavam e faziam um diagnóstico ali, e eu entrei naquele stand para ser pesado e eu estava com peso muito além do que deveria. Por quê? Muito além do que deveria. Naquele momento eu tinha uma loja de produtos naturais e eu era viciado em comer o quê? Granola com iogurte. Nossa, isso para mim era uma coisa absurda. Mas às vezes as pessoas comem um pouquinho de granola, não, comia bastante granola com iogurte, aquilo acabou me deixando além do peso. É claro que não era só isso, tinha outras coisas daquela loja que me deixavam com os olhos brilhantes, né? Mas o que aconteceu? Aquilo foi determinante na minha vida, muito determinante. Por quê? Porque em outrora eu já fazia, eu falo que eu orbitava muito o caminho das terapias. Desde o início dos anos 80, eu já tinha todo um processo maior. A minha primeira formação foi em florais, no início dos anos 80, aquilo era novo no país, estava chegando aqui, e eu achava tão lindo, tão fantástico, o que um floral, na época florais de bar, né, podiam trazer às pessoas um certo levar a um caminho maior, um certo arrancar processos que estavam ali agarrados, né? Então, foi a primeira formação que eu fiz. Depois eu fiz outros florais do deserto, florais australiano, o californiano, trabalhei bastante tempo com o californiano, fui fazer uma formação de cura prânica com o próprio Showa Shui, que veio ao Brasil, que era quem tinha desenvolvido isso na Coreia, e foi muito bacana, foi fantástico o que estava acontecendo, cada vez mais, indo além, trabalhando com algum tipo de massagem, mas tinha toda uma carreira de empresário. E nessa carreira de empresário, quando começou a ruir um pouco isso? Nesse momento em que eu comecei a ter acesso lá ao estar um pouco mais gordinho. O que aconteceu? Eu tinha que buscar algo para voltar a um processo mais
normal, que eu diria, né? E o que aconteceu foi que eu fui buscar, não queria uma academia que fosse malhar naquele momento, eu queria algo que me levasse a um processo mais relaxante também. Eu fui catar yoga. E quando eu me dei conta, eu estava no Rio de Janeiro, junto ao professor José Hermógenes. Ele tinha um endereço na Rua Uruguaiana, e ali eu me joguei e eu comecei a fazer várias e várias e várias séries, sabe? Ou melhor, uma série só, mas várias, repetindo muitas vezes durante a semana. Todo dia eu fazia essa série 2 vezes, de manhã, por volta de 5, 6 horas da manhã, e à noite, todo dia, todo dia, todo dia. Eu consegui perder peso muito rápido. Em cerca de 2 meses, eu tinha perdido quase que mais de 10 quilos. Era uma coisa absurda, sabe? Mais de 10 quilos, mas ao mesmo tempo eu tinha acessado um padrão maior. Eu conseguia perceber, eu saí daquele processo mais denso que uma carreira de empresário levava naquele momento. Eu não tinha uma única loja, eu tinha algumas lojas no Rio de Janeiro naquele momento. E eu comecei a acessar outro padrão. E junto com aquele padrão, o professor Hermógenes naquele momento era muito ligado a Satya Sai Baba. E quando eu me dei conta, eu estava junto da organização, trabalhando na organização. Eu me fixei muito e dali para ir para a Índia foi um passo. Quando eu me dei conta, eu estava na Índia, totalmente ligado a esse processo. Aquilo era muito significante para mim, vocês não têm ideia. Era uma outra visão chegando para a minha vida. Eu que sempre estava lá atrás de uma meditação, agora eu tinha processos mais profundos, assim dizer. Sem falar na conexão que eu tinha com o Satya Sai Baba. Afinal, eu trabalhava aqui no Brasil e a gente recebia direto os discursos dele e a gente tinha muito contato com pessoas que iam, que vinham, que trabalhavam. A gente também estava junto com ele lá, né? Então, era muito bacana tudo isso. Mas a vida não terminou, né? Ainda nesse momento, né? Ainda tinha muita coisa para acontecer. Nossa, vocês não têm ideia. E tudo continuou vindo, e a carreira de empresário cada vez maior, eu não conseguindo me desligar daquilo e me dedicar àquilo que eu queria tanto, que era trabalhar numa área em que não fosse essa área comercial. Eu falo que a gente pode se libertar aqui, nesse planeta, morando em qualquer lugar, em qualquer país, no Brasil, na Argentina, na Venezuela, na Suíça, nos Estados Unidos, na Alemanha, não importa. A libertação não é o externo, a libertação é o interno. Então, onde for, eu posso me libertar. E eu posso me libertar também trabalhando em qualquer coisa. Sendo terapeuta, engenheiro, advogado, professor, açougueiro, não importa, não importa. A libertação não está lá, a libertação está aqui. É claro que se a gente consegue a facilidade, facilitar as coisas, isso vai fluir vai fluir de uma forma melhor, né? De uma forma mais tranquila. E era exatamente isso que eu buscava. O fato de ter as lojas não trazia uma tranquilidade para que eu pudesse acessar aquilo que eu queria, aquilo que eu percebia que eu tinha vindo. E um certo dia, ao passar por um processo, era um curso que estava muito ligado a uma área de coaching. Eu estava fazendo essa formação, já tem muito tempo atrás, já tem por volta aí dos seus 15 anos quase, foi passado um filme de um americano e ele tinha um processo, um tipo de trabalho no exterior que era muito interessante e eu fiquei muito fascinado por aquilo. Eu comecei a treinar o que ele fazia e era diferente daquilo que eu já tinha trabalhado. Como? O que eu tinha trabalhado? Sabe? Reiki, cura prânica, passe espírita e por aí vai. Várias coisas nesse sentido de você manipular algum tipo de energia com as mãos, né? E aquilo era assustador para mim porque eu comecei a brincar oferecendo isso para as pessoas. O que tinha acontecido na minha vida? Eu tinha saído do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, estava morando numa cidade do litoral fluminense. E eu tinha levado um consultório para lá. Eu falei que naquele momento eu ia trabalhar só com aquele consultório, naquele local. Mas era tanta trabalho nesse nível comercial que o consultório estava praticamente abandonado. Eu comecei a reativar esse consultório com esse trabalho, oferecendo gratuitamente às pessoas. Eu queria treinar, eu queria ver se aquilo dava resultado. E pasmem, começaram a acontecer coisas tão assustadoras, esse era o termo, assustadoras para mim. Pessoas atravessando processos, desafios, atravessando desafios físicos, desafios mentais, desafios espirituais. E eu ficava assustado porque às vezes eu pegava pessoas que eu percebia que estava passando por um momento muito denso e não curava aquele momento denso, elevava o padrão. Era como se o momento denso ficasse aqui e a
a pessoa viesse para outro processo. Isso era gigantesco para mim ver, porque tudo que eu fazia era de encontro àquilo, tirar aquela craca, tirar. E isso não tirava para a gente craca, tirava a pessoa da craca, não tirava a craca da pessoa. Então eu fiquei muito maravilhado. E aquilo era o start para um novo processo. Eu acabei largando toda aquela parte comercial e me dediquei totalmente a isso. Eu não imaginava que eu ia chegar aonde eu cheguei, sabe? E é muito pouco perto do que tem por aí, sabe? O que é o chegar onde eu cheguei? É acessar tudo isso, falar para tantas pessoas, rodar não só o Brasil, mas rodar a América Latina, rodar a Europa, rodar, sabe? Levando esse processo. Que processo? O trabalho? Não. Um processo de expansão. Um processo de que você é capaz. Um processo de que é real esse reencontro. Esse reencontro é uma coisa real, não é uma coisa que só aqueles conseguem, só os grandes mestres conseguem. Não, nós conseguimos fazer esse reencontro e é real. Quando a gente consegue voltar para o nosso interior e a gente consegue de alguma forma fazer com que a conexão aconteça, e é fácil? Não é dizer que seja difícil, não. O mais difícil é vencer o externo, porque ele fica como um gancho nos pegando, um gancho nos levando. Eu tenho esse desafio diário de vencer o externo para acessar esse interno. Então, o que eu faço hoje, né? Depois de toda essa carreira? Palestrar, levar cursos, levar pessoas a um processo maior, fazer atendimentos com aquilo que eu tenho a nível de trabalho. Isso é muito bacana, é muito legal. É muito legal para quem? Muito bacana para quem? Para lá? É muito bacana aqui, internamente. Eu costumo falar que nessa carreira terapêutica, ou melhor, nem precisa ser, como eu falei, não precisa ser terapeuta, né? Quando você consegue acender a sua luz, você realmente ilumina o outro. Então, nesse processo é importante o quê? Acender a sua luz. Acender a luz do outro? Não. O outro é responsável pela luz do outro, né? O outro é responsável pela luz do outro. O outro é responsável pela sua própria luz. A gente, na realidade, fica muitas vezes querendo fazer um trabalho pelo outro. Eu falo que nos cursos que eu ofereço, muitas pessoas chegam e falam assim: vou fazer esse curso porque eu quero ajudar o próximo. Mas você não ajuda o próximo dessa forma. O ajudar o próximo está ligado a você se acender, está ligado a você brilhar, está ligado a você virar um grande sol. Aí sim. Parece que é uma coisa egoísta, né? Não, não é egoísta. Na realidade, ao me ajudar, eu ajudo o próximo. Isso é tão bacana e cada vez mais eu tento fazer isso, fazer minha luz brilhar, para que eu possa iluminar o caminho dos outros. E é de um significado imenso para mim, esse tipo de coisa. Tentar, de alguma forma, ser luz. Ser luz como? Ser luz para o próximo, mas ser luz. E essa luz me ilumina cada vez mais. Essa luz me aproxima cada vez mais ao que eu sou. E não tenha dúvida, somos coisas muito bacanas. Cada um daquele que habita aqui o planeta, por mais que às vezes a gente naquele momento não aceite ou não acesse, somos coisas tão bonitas e a gente se perde no convencimento que a gente não merece ou é isso. Somos a fonte. Somos a fonte. Nunca vamos chegar à fonte, porque a gente já é a fonte. A gente não vai chegar um dia a ser a fonte. Nós já somos a fonte. Isso é tão sensacional de ser percebido.